Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Bardo Todol, desta vez estudando o segundo bardo. O Bardo Todol também é conhecido como o Livro Tibetano dos Mortos, e este estudo está sendo feito dentro da perspectiva dos programas de controle mental e espiritual contemporâneos. O Livro Tibetano dos Mortos também é conhecido como a Grande Libertação para a Auscultação durante os estados intermediários, ou também conhecido como Liberação através da escuta. Na tradição tibetana, o livro é lido por um monge a um moribundo, geralmente em voz alta, e continua sendo recitado por 49 dias, ou seja, 7 semanas, mesmo após o seu falecimento. E vamos dar continuidade ao estudo, lembrando que estamos estudando o segundo bardo. No primeiro vídeo, estudamos o primeiro bardo. E eu chamo a atenção que as experiências descritas no livro Tibetano dos Mortos não são experiências que sigam uma linha temporal. Não quer dizer que primeiro acontece a primeira experiência que é descrita e depois acontece a segunda experiência que é descrita. Tudo depende do próprio espírito que desencarna. Existem até algumas experiências que o próprio espírito poderá não passar. Nós vamos seguir a seguinte metodologia, como fizemos no primeiro vídeo. Lemos tudo o que está sendo aqui apresentado e depois fazemos o estudo. Neste primeiro parágrafo, ele começa com recorda, ou seja, o espírito já passou outras vezes por este processo quando desencarnou em outras vidas. Por isso está sendo pedido ao espírito que recorde. E recorde não só as experiências, mas recorde os ensinos que aprendeu nesta vida. Agora vai experimentar 3 bardos, 3 estados de perda do eu. Primeiro aparece a clara luz da realidade. Vem em fogo os jogos de alucinações fantasticamente variados. Mais adiante, encontrarás o estado de reentrada, de voltar a ter um eu. Oh, amigo, pode ser que a tua experiência seja de transcendência do eu, a saída de teu antigo eu. Mas tu não és o único, a todos chega alguma vez. És afortunado ao ter gratuitamente esta experiência de renascimento que se te oferece. Não te apegues com essa debilidade a teu velho eu. Inclusive, se te apegas à tua mente, já perdeste o poder de a manter. Pela luta não poderás conseguir nada neste mundo alucinatório. Não te apegues, não sejas débil. Qualquer que seja o medo ou terror que te embargue, não ouvides estas palavras. Introduz o seu significado no teu coração. Segue em frente. Aqui mesmo está o segredo vital do conhecimento. Começa por dizer que agora vai experimentar 3 bardos, ou seja, 3 estados de perda do eu. Perder o eu. Primeiro, o que é o eu? Esse eu que se vai perder. São todos os princípios de autoidentificação baseados no espaço e no tempo. Ora, o espírito não tem forma. O espírito é um ponto de existência, um ponto de consciência sem dimensões. E nós em vida temos a tendência para nos autoidentificarmos com princípios baseados no espaço e tempo. Comprimento, altura, largura e tempo. Aqui nós vamos começar a perder o eu, essa identificação. E primeiro aparece a clara luz da realidade. A clara luz da realidade é luz mesmo. Quem já se proporcionou a passar por experiências profundas de meditação ou de transcendência com enteógenos, e mais uma vez eu volto a lembrar que enteógeno não é droga, droga distorce a realidade, o enteógeno amplifica quando bem utilizado. Quem já se proporcionou a passar por essas experiências mais profundas, sabe que a clara luz é luz mesmo, é luz espiritual. Então primeiro aparece a clara luz da realidade. E vêm em fogos os jogos de alucinações fantasticamente variados depois da luz. Este fogo de jogos de alucinações é a mente batalhando para compreender, para existir. São os reflexos de todos os princípios espaço-temporais que existem em nós, de formas de pensamento. E surgem de uma forma
avassaladora, uns atrás dos outros, criando alucinações. Mais adiante encontrarás o estado de reentrada, de voltar a ter um eu. Ou seja, nós começamos, depois dessa surpresa, porque é uma surpresa, quando nos deparamos nessa condição, após o desencarnar, depois dessas alucinações, nós começamos a recuperar a memória de um eu. Eu estou aqui, eu existo, eu estou vivendo isto. E ele diz que pode ser a tua experiência, seja de transcendência do eu, a saída do teu antigo eu. Mas pode não ser. Porque o estado de reentrada, para voltar a ter um eu, depende do conhecimento que a pessoa tem, do espírito. Esse eu pode começar a voltar para o entendimento da não forma que o espírito tem. Desse ponto de consciência sem forma. Ou então, pode começar a voltar a querer reconstruir um eu baseado nos princípios espaço-temporais. E começa procurando descobrir onde estão as pernas, onde estão as mãos. Onde eu estou como ser humano, homem. E isso já não existe. Então, ele diz, amigo, pode ser que a tua experiência seja a transcendência do eu, a saída do teu antigo eu. Então existem dois caminhos aqui possíveis. Quando a pessoa, depois dos jogos de alucinações, começa a recuperar a memória da sua própria consciência, do seu eu, existem dois caminhos possíveis. Ou a pessoa recorda que é um espírito sem forma, ou começa, no desespero, a procurar e encontrar a autoidentificação antiga como ser humano. Mas tu não és o único. A todos chega alguma vez isto. E és afortunado ao ter gratuitamente esta experiência de renascimento que se te oferece. Porque é um renascimento, é uma oportunidade que a gente tem de nos auto-apercebermos seres espirituais, sem dimensão, a nossa verdadeira natureza. Mas para que nós possamos conseguir ter o poder para nos auto-identificarmos como seres espirituais neste momento, é preciso que a gente em vida já tenha treinado um pouco, com meditação, com busca de conhecimento, mas essencialmente com meditação, com concentração mental profunda. Não te apegues com essa debilidade ao teu velho eu. Inclusive se te apegas à tua mente, porque é a mente que está criando esse velho eu com corpo, como sendo um ser humano. Porque nós já não temos corpo, já desencarnamos. Então se te apegas à tua mente, que está criando novamente uma auto-identificação baseada no espaço e no tempo, já perdeste o poder de a manter. Porque estás a entrar num estado alucinatório. Não estás a entrar dentro da realidade que estás vivendo ali. Que é tu, espírito, sem corpo, sem forma. Então pela luta não poderás conseguir nada deste mundo alucinatório. Não te apegues, não sejas débil. Não fiques apegado aos programas de controle mental que são incutidos, injetados quando a pessoa está encarnada. Qualquer que seja o medo ou terror que te embargue, não ouvides estas palavras. Introduz o seu significado no teu coração. Segue em frente. Aqui mesmo está o segredo vital do conhecimento. O conhecimento sobre a nossa verdadeira natureza espiritual. Recorda-o, amigo. Quando o corpo e a mente se separam, experimentas uma rápida visão da verdade pura, sutil, radiante, brilhante, vibrante, gloriosa. Não temas. Esta é a radiação da tua verdadeira natureza. Reconhece-o. Da névoa desta radiação vem o som natural da realidade, reverberando como 1000 tronos em simultâneo. Este é o som natural do processo de tua vida. Portanto, não te assustes, não te aterrorizes, não tenhas medo. Para ti, é suficiente saber que estas aparições são as formas do teu próprio pensamento. Se não reconheces tuas próprias formas de pensamento, se olvidas tua preparação, as luzes te deslumbrarão, os sons te atemorizarão,
Os raios te aterrorizarão. As pessoas ao teu redor te confundirão. Quando o corpo e a mente se separam, experimentas uma rápida visão da verdade pura, sutil, radiante, brilhante, vibrante, gloriosa. Não temas, esta é a radiação da tua verdadeira natureza. Reconhece-o. É aqui que acontece a quebra de algumas leis que a realidade espaço-temporal nos apresenta. Como é que eu posso estar-me a perceber da minha própria luz? Como é que eu posso estar vendo a minha própria luz? Como é que eu posso estar vendo a minha própria natureza? Se nós seguirmos uma linha de pensamento, uma lógica de pensamento, dentro da realidade dual, espaço-temporal, para eu me ver, eu tenho que estar fora de mim. É aquele princípio de a espada não se corta a si própria. O espelho não se reflete a si mesmo. O olho não se vê a si próprio. Então eu preciso estar fora de mim para me ver. Mas essa é uma lei do mundo dual espaço-temporal. O mundo espiritual, ele quebra todas essas leis. Por exemplo, se nós tivermos um monte de pedras, se tirarmos pedras de um lugar e botarmos no outro, fica menos num lugar e mais no outro. Mas com o amor, isso não acontece. Quanto mais amor damos, mais temos. Como é que é essa lei? Essa lei contraria todas as leis universais, espaço-temporais. Contraria todas as leis que encontramos dentro da geometria sagrada que cria a realidade espaço-temporal. Então, na realidade espiritual, nós podemos nos aperceber da nossa própria luz. Nós podemos aperceber a nossa verdadeira natureza, que é a luz. Reconhece-o. Da névoa desta radiação vem o som natural da realidade. A nossa essência espiritual é luz e som. Por isso, o método de meditação mais elevado é o método Kuan Yin, também conhecido como método Lotus, que é a contemplação da luz interior e a contemplação do som interior. A luz interior, essa é mais conhecida, as pessoas já ouviram falar, a luz ao fundo do túnel. Essa luz nada mais é do que nós mesmos. Olha aí, mais uma vez, a lei universal do aqui e ali está sendo quebrada. Nós estamos vendo a luz e a luz somos nós. Se formos seguir as lógicas das leis universais, não, seria impossível. Se eu estou vendo a luz ali, como é que ela sou eu? Porque não tem aqui e ali. Com o som é a mesma coisa. Nosso princípio espiritual é som. E esse é menos conhecido do que a luz. Porque ele tem sido restringido à parte secreta dos métodos mais elevados de meditação. A contemplação do som interior. A Bíblia em português diz assim, no princípio era o verbo. A Bíblia do King James diz, no princípio era a palavra. Mas em hebraico, no princípio era o som. O som é a nossa natureza espiritual. Ela fica reverberando com 1000 tronos em simultâneo. Este é o som natural do processo da tua vida. É o som que vem da fonte de vida que nós somos. Por isso não te assustes, não te aterrorizes, não tenhas medo. É bom nós conseguirmos em vida descobrir como praticar este método de contemplação do som interior. Para quando este som se apresenta no desencarnar, nós já estejamos familiarizados com ele. E diz, para ti é suficiente saber que estas aparições são as formas do teu próprio pensamento. Ele está falando como se fosse para uma pessoa que não tem tanto conhecimento assim. Porque ele diz que para ti é suficiente saber isto. Mas o que está por trás disto tudo é isto que eu estou falando. Se não reconheces tuas próprias formas de pensamento, só olvidas tua preparação, as luzes te deslumbrarão. Ou seja, se a pessoa não treinou durante a vida para reconhecer a sua própria natureza, que é luz e som,
ou se treinou e está olvidando essa preparação que ela teve durante a vida, então as luzes vão deslumbrar ela vai ficar maravilhada, os sons te atemorizarão, os raios te aterrorizarão. Que raios são estes? Quando nós praticamos o método de contemplação da luz interior, o foco é a luz. Podem aparecer flashes, luzes passando em movimento, e nós não devemos seguir nenhuma dessas luzes, nada disso, porque isso são como se fosse flashes dos programas mentais. A única luz verdadeira é a luz do centro. Por isso ele te diz, as luzes te deslumbrarão, os sons te atemorizarão, os raios te aterrorizarão. As pessoas ao teu redor te confundirão. Quem são as pessoas ao redor? Projeções do pensamento, da memória de quando estávamos encarnados. A única realidade é luz e som. Quando chegamos a essa fonte de nós mesmos, luz e som, é a partir daí que podemos projetar a nossa consciência para manifestações criativas que nada têm a ver com a lógica criativa da geometria sagrada que gera o universo, espaço-tempo. Quando nós temos conhecimento disto, percepção disto, não mais precisamos reencarnar. Recorda a chave dos ensinamentos ao amigo. Estes reinos não vêm de algum lugar exterior a teu ego. Vêm de teu interior e brilham sobre ti. Tão poucas revelações vêm de nenhum outro lugar. Existem desde a eternidade dentro das faculdades do teu próprio intelecto. Reconhece que são desta natureza. A chave da iluminação e da serenidade durante o período de 10.000 visões é simplesmente esse: descanso e relaxamento. Une-te a ele. Aceita encarecidamente as maravilhas da tua criatividade. Não te apegues nem estejas assustado, nem atraído, nem repelido. Sobretudo, não faças nada sobre as visões. Existem somente dentro de ti. Estes reinos não vêm de algum lugar exterior ao teu ego. Quando o espírito ainda não compreende que todos somos um e o mesmo, ou seja, só eu sou, e eu multipliquei-me em infinitos pontos de consciência com amnésia. Cada um desses pontos está recuperando a memória de que sou eu. Quando desencarna, o ponto de consciência, ainda com amnésia, sem outra opção de autoidentificação e de construção de realidades, constrói realidades baseadas naquela que a sua memória lembra, que é de espaço e tempo. Daí nascem as colónias espirituais, que, por exemplo, ouvimos falar no Espiritismo, ou das terras de Buda, que ouvimos falar no Budismo. São lugares mais ou menos purificados, criados pela nossa limitação de criar, de aperceber a nossa verdadeira natureza. E criamos, no mundo espiritual, lugares semelhantes a este que nós conhecemos de espaço-tempo. Todos sou eu, com mais ou menos amnésia, construindo tais lugares no mundo espiritual. São diversos reinos de percepção de consciência, são diversos níveis de consciência. E estes reinos não vêm de algum lugar exterior a teu ego. Vêm do teu interior e brilham sobre ti. Tão poucas revelações vêm de outro lugar. Porque se só eu existo, de onde vem tudo que existe? E essas revelações existem desde a eternidade, dentro das faculdades do teu próprio intelecto. Nós somos eternos. Tudo é em nós. Se somos eternos, não fomos criados, e até a própria história da criação de todas as tradições existe para atender
a nossa limitada percepção de nós próprios. Porque se nós não fomos criados e somos eternos, não existe história da criação. E todas as faculdades existem desde a eternidade em nós mesmos. Reconhece que todos os fenómenos têm como natureza eu. Diz ainda que a chave da iluminação e da serenidade, durante o período das 10.000 visões, é simplesmente esse descanso e relaxamento. Enquanto o turbilhão de imagens estiver passando na mente após o desencarnar, a chave para a iluminação, ou seja, para termos luz na consciência, luz do conhecimento, é nós simplesmente tranquilizarmos e olhar como se estivesse assistindo um filme, plenamente conscientes de que somos nós que estamos projetando tudo isso. Precisamos nos unir a esse evento. É preciso aceitar encarecidamente ou com amor as maravilhas da nossa própria criatividade, mas não nos apegar a elas. Não nos devemos assustar, porque elas são nós mesmos. E não devemos nem se sentir atraídos nem repelidos, porque isso faz parte da realidade dual do espaço-tempo, que é criado dentro da linha criativa da geometria sagrada. A linha criativa da geometria sagrada é parte da prisão. Quando nós não sentimos atraídos nem repelidos, não fazemos parte do dual e unimos-nos em nós mesmos. Aí está a porta da libertação e não mais precisamos reencarnar. Sobretudo, não faças nada sobre as visões. Existem somente dentro de ti. Relaxa, descontrai e flui. A fonte. Olhos fechados, estímulos externos ignorados. Ó bem-nascido, escuta com cuidado. A energia radiante da origem, semente da qual vêm todas as formas viventes, brota em direção afora e golpeia contra ti com uma luz tão brilhante que tu apenas poderás mirar. Não te assustes. Esta é a energia da origem que esteve radiando bilhões de anos, sempre manifestando-se de outras formas. Aceita-a. Não tentes intelectualizá-la. Não brinques com ela. Funde-te com ela. Deixa-a fluir através de ti. Perde-te com ela. Funde-te no halo de luz de arco-íris. No coração da lança da energia, obtém o domínio de Buda no reino central. Quando se diz olhos fechados, estímulos externos ignorados, eu pessoalmente acredito que seja também orientação para níveis profundos de meditação enquanto estamos encarnados. Então é pedido que nós escutemos com cuidado. A energia radiante da origem, semente da qual vêm todas as formas viventes. Então existe uma fonte espiritual de todas as formas viventes. Brota em direção afora. Este afora não tem a ver com fora e dentro. Brota em direção afora quer dizer que está caminhando, indo. É um termo usado, porque esta tradução é portuguesa, indo por aí afora, quer dizer que está indo. E golpeia contra ti uma luz tão brilhante que tu apenas poderás mirar. Mais uma vez a dicotomia se apresenta perante o espírito que ainda pensa em termos duais. A fonte somos nós, porque só existe um. E esta energia radiante, nós vemos-la como se estivesse fora de nós. Mas ela não está fora, ela somos nós. Mas apercebemos-la fora, como se fosse eu aqui e ela lá, devido ainda aos programas de controle mental e espiritual que nos são injetados quando nós estamos encarnados. Encarnados
e até desencarnados em alguns níveis. E ela golpeia uma luz tão brilhante que tu apenas poderás mirar. É uma contemplação que a gente não se deve assustar. Esta é a energia da origem que esteve radiando bilhões de anos. E mais ainda, ela está radiando sempre. Nunca teve um início. Aí está um conceito, uma informação, um conhecimento que faz a nossa imaginação explodir. Não existe um começo. Porque fica fácil para nós, espíritos, imaginarmos que uma coisa começa e nunca mais tem fim. Mas fica mais difícil nós imaginarmos que nunca teve um começo. Sempre existiu. E é daí que nós vimos. É isso que nós somos. A nossa natureza espiritual é a eternidade não criada. E esta luz, esta fonte, somos nós. É uma fonte que se estilhaçou em infinitos pontos de existência, de consciência, com amnésia de quem é. E nós, cada um de ponto de consciência com amnésia, estamos recuperando a memória de lembrar quem nós somos, à fonte. Então, esta energia da origem que esteve radiando bilhões de anos, que agora sabemos que é a eternidade, sempre manifestando-se de outras formas. Vai se manifestando em muitas formas. Nós, fonte, estamos nos expressando, manifestando de infinitas formas. Aceita. Não tente intelectualizá-la. O intelecto, ele é baseado no espaço e no tempo. Se vamos procurar intelectualizar aquela luz que nós estamos apercebendo, essa fonte de luz, não estamos compreendendo, apercebendo. Não brinques com ela. Brincar talvez não seja tanto o termo, porque numa situação como nós estaremos, desencarnados, como se estivéssemos pairando no vácuo do espaço, nada. E se depara todas estas manifestações, talvez a gente não tenha muita vontade de brincar. Mas ao intelectualizá-la, procurando tentar interpretar a luz que vemos em termos de princípios de espaço e de tempo, é uma forma de estar a brincar com ela. Funde-te com ela. Quando nós vemos essa luz, é nessa direção que a gente deve ir. Tem algumas linhas que eu tenho ouvido falar que não se deve ir na direção da luz, que a luz é... A luz somos nós. É exatamente aí que nós devemos ir. Nos fundir com ela. E o livro tibetano dos mortos está nos dizendo isso. Deixa-a fluir através de ti. Perde-te com ela. Eu digo de outra forma, encontra-te com ela. Funde-te no halo de luz de arco-íris. Ainda é gerado um arco-íris, porque nós, neste momento, ainda estamos com princípios de separação. Princípios, programas de separação. Eu aqui, tu ali. Então cria um prisma onde a luz é refratada e cria arco-íris. Mas essa luz, que ainda tem algumas características físicas, por isso ela se refracta em um arco-íris, quanto mais nós nos fundimos com ela, menos características físicas ela tem. E mais características espirituais. É uma luz que não é refratada. A verdadeira luz espiritual não pode ser refratada. A verdadeira luz espiritual não cria sombras. No coração da lança da energia, no coração é o centro. No centro de todas estas manifestações que nós estamos
contemplando, obtém o domínio de Buda no reino central. Concentração. Já está dizendo, concentração. Foca no centro. Meditação é o caminho do meio. É na concentração do centro de todas estas experiências que tem a luz, eu, a fonte. É nela que eu devo me fundir. Sintomas físicos. Oh, amigo, escuta com atenção. Os sintomas corporais que tu estás sentindo não são de efeito químico. Eles indicam que tu estás lutando contra o conhecimento de sentimentos que ultrapassam a tua experiência normal. Tu não podes controlar estas ondas universais de energia. Deixa que os sentimentos se fundam todos sobre ti. Faz parte deles. Permite-te a ti mesmo palpitar com as vibrações ao teu redor. Relaxa, não lutes. Teus sintomas desaparecerão tão rapidamente como todo o rastro de ego concentrado. Esforçando-se, desapareça. Aceita-os como uma mensagem do corpo. Dá-lhes as boas-vindas. Goza deles. Os sintomas corporais que estás sentindo não são de efeito químico. Claro que não são. Nós já não temos corpo. Desencarnamos. E eles indicam que nós continuamos lutando contra o conhecimento de sentimentos que ultrapassam a tua experiência normal. Qual é a experiência normal? A experiência espaço-temporal enquanto estamos encarnados. E é esse o conhecimento dessas experiências espaço-temporais que nós guardamos na memória. Então nós, ao encontrarmos num ambiente que nos é estranho, procuramos reproduzir aquilo que conhecemos. Se nós nos encontramos no vazio, o que é que a gente procura fazer? Encontrar soluções, respostas baseadas na nossa memória. Por isso é importante a experiência da meditação profunda, para que quando chegarmos ao vazio, podermos expandir a nossa consciência além dos princípios de concepções espaço-temporais. Princípios puramente espirituais. Tu não podes controlar estas ondas universais de energia. Estas ondas universais são as ondas de percepção que nós estamos tendo da fonte, dessa luz universal. E nós não podemos controlar nada dessas energias. Tudo sou eu. É como se todas as programações mentais e todas as programações energéticas e espirituais começassem a querer se largar de mim, para restar só o vazio. E nós começamos a querer controlar todas essas manifestações para encontrar uma resposta dentro das nossas expectativas de auto-identificação espaço-temporais. Mas nós não podemos controlar todo esse movimento que estamos presenciando. Então deixa que os sentimentos se fundam todos sobre ti. Relaxa. Faz parte deles. Permite a ti mesmo palpitar com as vibrações ao teu redor. Ou seja, aproveita. Não se preocupe, tudo passa. Relaxa, não lutes. Os teus sintomas desaparecerão tão rapidamente como todo o rastro de ego concentrado. Porque todas essas vibrações e palpitações são o ego se dissolvendo. E nós temos medo de desaparecer. Quando todos esses princípios de autoidentificação baseados no espaço e no tempo começam-se a dissolver, nós temos medo de desaparecer, deixar de existir. Mas aceita-os como uma mensagem do corpo físico que está se dissolvendo. E a energia, a própria energia vital do corpo físico, que ainda está apegado ao nosso espírito, começa a se dissolver. Então dá as boas-vindas a todas essas experiências, goza deles. Mas para isso é preciso nós treinarmos em vida com meditação profunda, para nós reconhecermos que a dissolução de todas essas constituintes do ego
não vão fazer a nossa existência desaparecer. Eu não vou desaparecer no vazio. A consciência continua sendo, mesmo não baseada em princípios de auto-identificação espaço-temporais. É a auto-identificação na pura consciência da luz e do som. Quando nós nos entregamos à percepção pura da luz e do som e nos permitimos a fluir, a amplificar essa percepção de nós em luz e som, então a expansão da nossa consciência vai noutra direção que não a direção da linha criativa, da coerência, da geometria sagrada que cria a prisão espaço-temporal. Quando nós nos fundimos na luz e no som e permitimos a expansão da nossa consciência na nossa natureza, que é luz e som, nos libertamos e passamos a vivenciar uma existência fora da prisão. É possível não voltar a reencarnar. Melhor, é possível chegar à condição, e condição não será a palavra, é possível chegar a um ponto de consciência e maturidade espiritual que nos é dada a possibilidade de escolher se queremos ou não voltar a encarnar. Terminamos aqui o estudo da primeira parte do segundo bardo. No próximo vídeo continuaremos o estudo do segundo bardo do livro tibetano dos mortos. Até a próxima!